Olha que história interessante, é rápida. Um empresário americano estava fazendo um trabalho de 2 semanas em Israel. E um dia saiu para almoçar e foi até um restaurante que haviam indicado para ele. Quando ele chegou lá, havia uma fila de espera. E ao chegar para perguntar para a atendente se iria demorar muito, já que ele tinha que voltar para o escritório de trabalho, um senhor, que era o próximo da fila, vendo que o empresário precisava almoçar logo, ofereceu o seu lugar na fila e disse: "Eu sou aposentado, meu filho, não tenho pressa." Ele, meio constrangido, acabou aceitando e entrou para almoçar. Como estava com pressa, fez uma refeição rápida e, quando já estava pagando a conta, ele percebeu que aquele senhor que havia lhe cedido o lugar tinha acabado de entrar. Ele acenou em forma de agradecimento e foi embora. Quando ele chegou no escritório, havia entre as pessoas um movimento estranho, uma revolta, um pânico. Um atentado terrorista tinha acabado de acontecer e tinha sido exatamente no restaurante que ele havia almoçado. E imediatamente ele se lembrou daquele senhor que havia lhe cedido o lugar na fila e que provavelmente estaria ferido ou mesmo morto. Ele entrou em choque com aquilo. O homem lhe cedeu o lugar e, se não tivesse feito isso, ele teria sido a vítima do atentado. Ele então passou a buscar informações de todas as formas para descobrir o número de mortos e de feridos. 3 dias depois, ele consegue descobrir que aquele senhor estava internado em um hospital de Israel. Ele imediatamente parte para lá e encontra o filho daquele senhor. Ele conta para o filho o que aconteceu com ele, com aquela gentileza que ele recebeu, que acabou salvando a vida dele, mas que, infelizmente, trouxe aquela situação para o pai dele. O empresário, então, fala para o filho que, em forma de retribuição, gostaria de pagar todas as despesas médicas e de tratamento, que eles não ficassem preocupados, que ele teria condições de bancar o melhor que ele precisasse. O filho daquele senhor explica que não haveria necessidade dele fazer nada daquilo, pois lá em Israel, as vítimas de atentado terroristas recebem toda a assistência do governo. O empresário, de qualquer forma, deixa com o rapaz seus telefones de contato e diz que qualquer coisa que eles precisassem, que ele poderia pedir para ele. E até o dia da sua volta aos Estados Unidos ficou ligando para saber da recuperação daquele senhor. O empresário volta aos Estados Unidos e 6 meses depois desse ocorrido, ele recebe uma ligação do filho daquele senhor, dizendo que o pai dele, em função das sequelas do atentado, daquele atentado, precisava de uma cirurgia muito delicada e que somente nos Estados Unidos ele poderia fazer. E perguntou se o empresário poderia ajudá-los de alguma forma. O empresário imediatamente disse que sim. Pegou os dados deles e já pediu para sua secretária executiva providenciar tudo o que fosse necessário para a vinda dos dois para os Estados Unidos. Passagem, consultas, internação, hotel, tudo. No dia do voo em que os dois, vindos de Israel, iriam chegar nos Estados Unidos, o empresário liga cedo para sua secretária e avisa que não iria trabalhar naquela manhã, pois ele ia pessoalmente buscá-los no aeroporto. E assim ele fez. O voo chegava por volta das 9 horas da manhã e antes disso ele já estava lá, feliz por poder ajudar o homem que salvou a sua vida. O reencontro foi marcado por muita alegria e emoção. E quando eles já estavam no carro se dirigindo para o hotel em que os dois iriam ficar hospedados, o empresário escuta no rádio do seu carro a notícia de que um avião havia acabado de atingir uma das torres gêmeas em Nova York. Era 11 de setembro de 2001. E o escritório do empresário, que ia toda manhã bem cedo trabalhar, era exatamente no World Trade Center. A presença daquele senhor na vida do empresário havia salvo novamente a vida dele. Primeiro, ele foi salvo por ser ajudado, depois foi salvo por ajudar. E se ele não tivesse tido a gratidão de fazer o que fez, como teria sido essa história? Às vezes, um ato simples de ajuda pode mudar a vida do outro. E mesmo que, para isso, a nossa própria vida possa não seguir tão bem. Às vezes, um ato simples de ajuda pode mudar a sua própria vida também. E assim, sua vida seguir muito bem. Exerça a gratidão. Fica a dica. Um abraço. Tchau, tchau.